aqui. Certo? Estão me ouvindo? Legal. Gente, sejam todos bem-vindos aqui na Hora do Poço, ok? Desculpem aí, a gente teve um probleminha técnico aqui com o som, mas já estamos aqui, tá? Hoje nós vamos falar como você dimensionar o equipamento da melhor forma possível, ok? E hoje eu trouxe aqui um especialista em construção de máquina, o Henrique, tá? Da JMS. Tá? Você que ainda não conhece a JMS, fica até o final aqui, que além da gente falar sobre a oportunidade, sobre o equipamento que ele tem, né? Nós trouxemos aqui várias pessoas para falar do equipamento e também nós vamos te ajudar a você dimensionar o equipamento da melhor forma possível, tá ok? Henrique, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui hoje compartilhando com a gente aqui o teu conhecimento e essas informações tão importantes para o perfurador. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço aí o convite, é um prazer estar participando aí da Hora do Poço. Bacana, Henrique. Henrique, vamos lá. Hoje a tarde promete, porque é o seguinte, tem muito perfurador que às vezes quer comprar um equipamento com tanta oferta no mercado, mas às vezes acaba se perdendo pela capacidade do equipamento, né? O equipamento precisa ser muito bem dimensionado. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Eu vou pedir tua ajuda, pode ser? Opa, combinado. Combinado, então tá bom. Vamos lá, gente. Antes que a gente comece a falar aqui sobre os equipamentos da JMS, dessa solução aqui, quero falar para você, perfurador, que vende uma solução para o seu cliente. Olha aqui, ó. A ideia é não trabalhar só falando que você perfura poço. Você tem que entregar aquilo que o cliente está precisando, que é o quê? Saúde, né? Irrigar a propriedade dele, levar saúde. E para isso você precisa encontrar água. E para isso nós chamamos aqui a Detect Water. A Detect Water ela trabalha com uma solução inteligente que eles trouxeram, importaram aqui, né? Para quem não conhece a Detect Water, eles trabalham com prospecção de água subterrânea. Então você que precisa perfurar um poço, antecipadamente, chama a Detect Water que eles vão lá, vão marcar o melhor ponto da perfuração para você ter, o teu cliente, né? Se você é perfurador, para que o teu cliente tenha a melhor experiência, para que ele consiga atingir o objetivo dele, que é a água, ok? E é o seguinte, também outros patrocinadores que também apoiam nosso projeto, inclusive o Henrique que está aqui hoje, veio aqui, né? O Henrique é muito atarefado, toca uma indústria, né, muito próspera já, desde 2015 no mercado, né, com mais de 65 projetos de perfuratrizes já, com máquinas de 200 a 800 metros de profundidade. Gente, eu já trabalhei com construção de máquina, já fiz projetos de máquina, e assim, quando eu chamei o Henrique, eu chamei ele porque eu conhecia da capacidade técnica, tanto dele quanto do finado sogro dele, o José Maria, ok? Então assim, a responsabilidade hoje da gente indicar, falar de um equipamento sem conhecer é muito complicado. Então, nós indicamos a JMS como uma solução para perfuração de poços profundos, tá? Hoje eles têm, como eu disse aqui, máquinas de grandes capacidades e máquinas, como diz aqui um depoimento aqui de um cliente do Henrique, máquinas robustas, né, e bruta, que aguenta o serviço, porque o perfurador ele precisa dessa robustez, ele vai para o campo e ele não tem tanto tempo assim, né, Henrique, de ficar voltando para fazer manutenção. Então precisa de um equipamento descomplicado, fácil de manusear e que aguenta o trabalho, ok? Bom, e aí o seguinte, quem mais? Quem é o outro nosso patrocinador? Chicago Pneumática. E quem que vai ter uma máquina e não vai ter um compressor de excelência, né? A Chicago Pneumática, ela tem, o Sandro esteve aqui semana passada, e o Sandro falou aqui como você dimensionar um equipamento. E a Chicago Pneumática, a preocupação dela hoje não é só te entregar um equipamento, e sim te entregar a melhor experiência possível, né? A gente sabe que o compressor ele gera o ar comprimido na pressão certa, tá? E no volume necessário para você trabalhar com perfuração. A Chicago Pneumática, ela tem produtos, tá, de grande excelência, tá, com mais de 50 distribuidores hoje, assistência técnicas pelo Brasil, e eu falei isso com o Henrique agora há pouco aqui. Não adianta você comprar um equipamento e simplesmente quando você procura o fabricante, você não tem aquela retaguarda.
E isso é importante, não é, Henrique? Com certeza. O cliente, quando ele tem essa retaguarda, ele tem esse fácil acesso, né? Informações técnicas do equipamento facilita, porque ele vai encontrar uma condição adversa. O perfurador, quando ele vai lá para o campo, ele tanto quanto o compressor quanto com a máquina, ele precisa que tudo fique funcionando, né? Porque às vezes ele desloca de uma distância muito grande para poder fazer uma perfuração, né? Então ele precisa que o equipamento seja eficiente. Então, e olha, a Chicago Pneumatic trabalha com equipamentos silenciados e tem um detalhe também que o Sandro estava falando aqui, tá? O equipamento, ele atende normas de segurança. Gente, norma de segurança hoje é tudo. Por quê? Quando você vai entrar dentro de uma fábrica que você tem um produto confiável, um equipamento que oferece aquela tranquilidade, não só para o perfurador, mas também para o cliente que está contratando, né? Inclusive eu estava conversando com o Henrique aqui, o Henrique falou para mim que os equipamentos, estava conversando sobre diferencial com o Henrique, né, Henrique? E o Henrique, hoje, o perfurador, quando ele compra o teu equipamento, ele vai, o primeiro passo que ele vai fazer a documentação do equipamento. Ele vai certificar que aquele equipamento ele pode rodar nas estradas, porque está em cima de um caminhão. Como que é? Você tem uma certificação hoje, Henrique, para que o perfurador coloque em cima de um caminhão e ele consiga passar pelo Inmetro, por todas essas regulamentações? Isso, Emerson. Depois que o cliente comprou o equipamento, né, coloca em cima do caminhão, para ele estar andando aí, estar regularizado, ele precisa passar o documento do caminhão para mecanismo operacional. Tá. Para ele fazer isso, ele vai precisar de um certificado que a gente chama de CAT-CCT. É uma capacitação técnica, né, que a empresa tem. E hoje, já faz uns 2 anos aí, a JMS possui essa capacitação. Então, comprando o equipamento da JMS, você consegue andar regularizado aí, tudo certinho, por causa que a gente tem esse documento. Entendi. Aí. Henrique, numa ocasião aqui, eu estava conversando com um aluno, a gente tem uma escola para perfuradores, né? E um aluno estava me dizendo o seguinte, que ele com pouco recurso, ele foi lá, comprou uma máquina que estava semi-pronta, entendeu? E ele comprou o caminhão que não estava com a máquina ainda, e aí ele estava procurando fazer a instalação. E aí ele contou para mim que faltava ainda uns 150 mil reais para ele montar a parte hidráulica, fazer a regulamentação, fixar o caminhão, tudo e tal. E eu falei assim, olha, mas como que você vai fazer para homologar esse caminhão no término? Ele falou assim, mas por quê? Não é só ir no Detran? Eu falei, não, calma aí. Você tem que ter um certificado que é de suma importância para você poder viabilizar. Henrique, pasme, ele parou o projeto e entregou o equipamento. Sim. Então, isso que a gente está trazendo de informação hoje, para você que vai comprar um equipamento, vai investir, não olha só preço, olha todos esses detalhes, né? Olha esses detalhes. Mais adiante eu vou falar um pouco também que tipo de equipamento que o perfurador pode comprar e ele tem que seguir algumas regras, principalmente conhecer a geologia aonde ele vai atuar na região que ele vai trabalhar, porque cada máquina ela é construída com ela tem uma determinada eficiência e uma capacidade, ok? E para isso, Henrique, a gente tem os modelos das máquinas, né? Vamos lá, vamos apresentar os modelos das suas máquinas, Henrique? Vamos. Bora? Então tá bom. Vamos lá. Então, aqui, gente, até a gente pegou aqui um equipamento da Bioágua, que a Mariana nos cedeu lá, ok? Do equipamento pronto já. Esse equipamento aqui foi entregue já há 1 ano e meio, já está trabalhando já e assim, foram ótimas recomendações aqui. Mas vamos lá, a gente vai começar pela máquina, pela menor máquina. Mas antes de a gente falar das máquinas, olha aqui que bacana, gente. Vamos falar um pouco da história de tudo como começou, né, Henrique? Falar de máquina e não falar da estrutura da empresa. Porque, gente, tem gente que acha que negócio é simplesmente você vai lá, monta um negócio e no outro dia ele já está dando resultado. Né? Eu já investi, Henrique, em franquia e a franquia dava segurança para a gente que eu ia ter uma determinada rentabilidade. Né? E a história que você estava me contando, eu achei muito bacana, por sinal a gente a gente é da mesma cidade, né? A gente é de Monte Azul Paulista. Para quem não conhece, né?
E o Henrique é neto, tá ok? De uns dos donos da Bombas Leão, né? E aí a história na perfuração começou bem lá atrás, né, Henrique? Começou lá atrás e assim, a Bombas Leão tem uma tradição muito grande no mercado, ela foi vendida em meados de 2014, se eu não me engano, né? E aí os filhos, cada um foi para um lado, cada um montou seu negócio, tudo tal, e o Henrique estava contando aqui para mim que ele já era casado com a Valéria, que é filha do José Maria, tá certo? E o José Maria, ele começou lá em 1984, a gente começou trabalhando com perfuração. E Henrique, eu tive uma experiência há uns 25 anos atrás, porque eu conheci o Euclides, aonde o José Maria trabalhava, entendeu? E o Euclides era um perfurador, Euclides Cavassani, era muito respeitado lá na região de Montes do Paulista. E como eu tinha também percussora, que ele trabalhava com percussora, né? E a gente trocava muita informação. E o Zé Maria me ajudava muito, porque eu era um garoto ainda, eu estava aprendendo. E para mim informação era muito importante, né? Então, o Zé Maria eu conheci ele naquela ocasião, né? E o Zé Maria, a experiência que ele teve na construção das máquinas, gente, não surgiu num negócio do nada. Ele tinha experiência, o que realmente a máquina, quando ela ia para o campo, o que ela ia ter que ser, o que ela ia ter que enfrentar, Henrique, não é verdade? E aí, eu me lembro uma ocasião que eu não quis pegar um projeto que eram poços numa rede para implantar redes de alta tensão, tinha que fazer as fundações. E o Zé Maria pegou o projeto e fez. Imagina, gente, você ir para um lugar, no meio do nada, fazer poço, você precisa ter uma máquina robusta, eficiente, né? E logo depois eu conversando com o Zé Maria contou para mim essa história. Ele foi até fora do estado de São Paulo, trabalhar nesse projeto aí, entendeu? Mas aí, em 2015, o José Maria, o negócio começou a crescer todo o negócio de sucesso, ele vão dando, né? Ele vai alcançando passos e as pessoas vão vendo o sucesso que você vai estar fazendo ali, né? E você precisa de ajuda. E aí é onde entra o Henrique pode falar um pouco, né, Henrique? Você já era formado, Henrique? Já. Já? E o que você se formou, Henrique? Eu me formei em engenharia de produção mecânica. Mas coincidência, Henrique? Como assim? Universo, mais ou menos. Eu era formado já, né? E na época foi justamente quando houve a venda da Bomba Leão. Até mesmo meu pai trabalhava lá na época, né? Sim. A gente, depois de 2 meses mais ou menos que teve a venda, a gente investiu num outro negócio em Ribeirão Preto, onde eu iria ficar. E o Zé Maria, na época, me chamou, né? Chegou em mim e falou: Henrique, ele sempre gostou, né? Sempre foi a vida dele trabalhar, tudo, e ele gostava. O forte era a perfuração, mas a gente apelidava ele de professor Pardal, né? Por quê? Porque ele ficava inventando isso, aquilo, e fabricava o próprio equipamento. E ele já fabricava, na verdade, né? Ele fabricava, mas vendia lá 1, 2 por ano, porque era ele mesmo que fazia, né? Ele mesmo fabricava. Isso, ele mesmo que fazia. Quantos e quantos sábados, domingo eu ia lá, lembro ele com o chapéuzão na cabeça, lá, e mexendo nisso, mexendo naquilo. Bom, voltando à história aí ele me fez o convite: Henrique, vamos tentar fabricar os equipamentos, colocar no mercado, regularizar tudo, né? Porque até então não tinha esse controle, né? Ele que fazia, ele que coisava e tal. Então começou bem antes de 2015, então. Sim, ele já fabricava, já tinha vendido máquinas. É o que eu te falei, né? Vendia uma ali para um conhecido, para um amigo, fazia a dele. Sim. Aí ele me convidou e eu voltei para Monte Azul, que na época eu morava em Sertãozinho, trabalhava em Ribeirão Preto, né? E vim para tentar. Foi em 2014 para 2015, né? Onde eu vim para cá. Até mesmo um fato curioso, quando eu não tinha conhecimento nenhum em equipamentos, né? Aprendi tudo com ele. Quando eu cheguei, ele falou assim: Henrique, valores da máquina e tal, porque não tinha noção nenhuma, fui aprender aos poucos. Primeiro de tudo, a venda. A venda não pode ser fiada. A gente não vende fiado para foceiro. Sério? Sério. Eu falei: caramba, onde eu tô entrando? O que é isso? Não vamos vender máquina, porque
Quem lá vai comprar atrás, um valor desse... Isso, lá atrás uma máquina era na faixa aí de 150, 200 mil, né? Sim. Um valor considerado alto. Pensei, como que a gente vai vender um negócio desse à vista, que o cara tem que pagar ali em 2, 3 meses, né? Sim. E, bom, mas aí vim pra cá, até mesmo minha esposa, meus filhos ficaram lá, porque vim pra gente ver se dava certo. Vocês foram para Monte Azul e começaram, Isso, então você começou a ajudar. Isso, e foi uma parceria que, graças a Deus, deu certo. Veio caminhando aí. E o ano passado, o seu sogro veio falecer. Sim. E hoje você e sua esposa só que estão na direção da empresa. Isso, exatamente. Que bacana. E a empresa está ampliando, Henrique? Fiquei sabendo que vocês estão construindo uma sede nova. Sim, estamos. Está aumentando, está crescendo. Tá crescendo. Está crescendo. Crescendo porque precisa de estrutura, né? Aquilo que você falou, né? Mas, Henrique, bacana. Vamos lá, muito bacana a história do Henrique, para vocês verem que nada é por acaso, né? Você começou um negócio, tem um conhecimento agregado enorme do José Maria. O Henrique trouxe o conhecimento dele, técnico, da formação dele, né? Engenharia de produção mecânica, né? E isso eu sei que conta muito, porque quando você vai fazer, você vai medir a força do equipamento, projetar algo, você tem que antes fazer tipo um protótipo, mesmo que seja no papel, num projeto, né? Para ver se a coisa realmente vai funcionar, né? Então, legal, gente. E desse projeto saiu os equipamentos, as máquinas, né? Então, vou mostrar para vocês os equipamentos agora, ok? Da JMS. E cada máquina dessa a gente vai falar um pouco do diferencial de cada máquina. Por que que muda o tamanho, muda a estrutura, né? Então, como a gente falou aqui, a JMS está em constante desenvolvimento, né, Henrique? Porque eu acredito que existe uma necessidade de mudança, né? Tá prova que o Henrique está aqui hoje mostrando a empresa dele para todo mundo, porque o nosso canal ele pode chegar em qualquer lugar, você pode simplesmente receber um pedido, né, de uma importação de equipamento, e como o equipamento dele é homologado, tem condições de vender, ele pode ser vendido para qualquer lugar, né, desde que a pessoa aceite as condições de prazo, entrega. A JMS tem uma preocupação muito grande que eu vi, Henrique, todas as vezes que eu conversei com você, né, Henrique, o cliente quer uma máquina para o mês que vem. Você falou assim, olha, Emerson, a gente tem aqui um procedimento de entrega e a gente não pula a etapa e tudo é feito com muito cuidado, muito carinho, né? Então, qualidade, experiência, profissionalismo e eficiência está atrelado à marca JMS. E isso, eu dou os parabéns, Henrique, porque aquilo que eu falei, eu conversei com vários perfuradores que compraram o equipamento de vocês lá, né? E só elogio, né? Então vamos lá, vamos mostrar aqui então os equipamentos. Esse equipamento aqui, né? Ele é um equipamento, Henrique, mais compacto, né? Acho que foi o primeiro que vocês fizeram. Esse equipamento aí, o JMR200, o intuito dele, né? Ele foi fabricado. A intenção dele é para entrar em locais de difícil acesso. É uma máquina de menor porte, ela passa embaixo de um portão basculante, a largura dela é menor, para haste de 3 metros, 2,5 metros, fazer de acordo com a necessidade. Ela é exclusiva, assim, é própria para entrar em locais de difícil acesso. Ela tem a capacidade aí de perfuração de 200 metros. E ela tem autonomia para também andar assim? Tem duas formas aí que a gente pode estar fabricando ela. Ou ela autopropulsora, né? Que ela se locomove e esterça pelo comando. O próprio motor? Isso, pelo próprio comando da máquina, interligado ao motor estacionário do equipamento, ou fazer ela em cima de um reboque. Fazer ela em cima de um reboque para colocar ela no local. As duas formas aí tem como a gente fazer. Tá. E ela é para uma capacidade de até 250. O Vanderlei falou para mim que já perfurou com ela 250. Né? Sim, já perfurou. Já. Inclusive teve um cliente que perfurou com uma dessa aí 270. Porém, a capacidade dela é para 200 metros. Que é o que você recomenda. Que a gente recomenda aí 200 metros. Mas ela for um pouquinho mais, dá para ir um pouquinho além aí. Isso é uma informação importante, Henrique, porque às vezes a pessoa compra lá, por exemplo, uma máquina para 200 metros. Quer dizer que o quê? Que ela, em condições normais de poços, na média de 200 metros, ela vai ter uma vida útil maior, né? Sim. Uma vida longa maior, porque se você fica lá no limite,
você está sempre forçando a máquina, o equipamento. Então é importante, não quer dizer que talvez não dê, né? E ela é completa, Henrique, ela tem... o que ela tem de acessórios? Bom, ela sai de fábrica completa, entre aspas, vamos dizer assim. Ela acompanha bomba de lama, bomba de sabão, lubrificante em linha. Tá. Porém, o que a gente vende como adicional, isso em todos os equipamentos aí que é um adicional, é o gerador de energia e a morsa hidráulica. Também dá para ser colocado nela, gerador de energia e morsa hidráulica. Tá bom. Do resto, todos os equipamentos nossos aí vêm completo aí. Bacana. Legal. Bom, e acima dessa máquina tem a 250, que é a máquina que ela basicamente é 200, um pouco mais reforçada para caminhão? Isso. Ou é o mesmo equipamento? A mesma hidráulica? Se a gente for falar em parte hidráulica, ela é o mesmo equipamento. Tá. Ela é o mesmo equipamento, porém um foi projetado para difíceis acessos, menor, o outro é projetado para colocar em cima de caminhão. No caso, o caminhão ideal aí, o caminhão que pode ser colocado é o caminhão toco, tá? Ela vai pesar aí na faixa de uns 5.000 quilos, certo? A capacidade dela é para 250 metros, ela trabalha aí com haste de 4 metros. Tá, vai ter uma torre um pouco maior então. Isso, a torre dela vai dar 6 metros de comprimento aí, para trabalhar com haste de 4 metros. Legal. O restante aí completa também, bomba de sabão, bomba de lama, lubrificante em linha, tudo que é de... Eu conversei com o Vanderlei, ele tem uma 200, que é aquela anterior aqui, e tem uma 800. O Vanderlei sim. Só que o depoimento do Vanderlei não vale, né? Não pode. Parente. Então tá. Mas testou, tá bem testado, porque ele faz muitos anos que ele já tem essa máquina, né? A 200. Sim. Acho que já tem uns 4 anos, já uns 3, 4 anos. Já faz uns 3 anos. Ele falou pra mim que é coringa, que a maquininha 200, porque entra em lugares onde as outras não entram. Né? Então, né? Vamos lá. Então, aí, acima da 250, nós temos a 400, né? Que é uma máquina um pouco mais robusta. Henrique, eu vejo que tua máquina tem um diferencial, tá? Já logo de cara, olhando pela traseira dessa máquina aqui, tá? Primeiro, ela não tem o excesso traseiro, como tem muitos equipamentos que tem. E isso é um risco enorme para quem está na estrada, entendeu? Porque às vezes passa despercebido, o outro caminhão chega atrás e pode, né? Na verdade, a nossa não passa para trás. Ela passa uma tolerância ali, ela passa uma quantidade que é tolerável. Quanto? Até 40 centímetros. Até 40 centímetros? Isso, ao para-choque ali. As outras que passam aquele para trás, ela também é regulamentada. Ela pode ser regulamentada. Ela pode ser regulamentada? Sim. Porém, ela tem aquele para-choque adicional, né? Aquele para-choque adicional que você tem que toda obra ir lá, tirar, colocar de volta, tem que ter a lanterna. A nossa não. Ela termina ali rente, você só bascula a torre e pode trabalhar. Entendeu? Mas as duas tem como ser regulamentada. A nossa já é mais simples, entendeu? Nesse termo aí. É um diferencial. É um diferencial. Tem aí outro diferencial. Outro diferencial também, Henrique, que eu vejo, painel suspendido ali, né? Tá suspenso e dá para colocar as hastes por debaixo, né? Exatamente. Todos os equipamentos aí, a gente faz com um painel a 40 centímetros da plataforma, onde você consegue dos dois lados ali carregar o barramento. Então, neste caso aí da de 400 e da de 600, que são para haste de 6 metros, você consegue carregar ali pelo menos 300 metros de haste. Depende muito do trabalho de cada um, a forma, mas aí você conseguiria trabalhar com 2 caminhões, né? Um para máquina e ferramental e o outro caminhão aí para o compressor e mais ferramenta, algumas coisas assim. Entendi. Dessa forma aí, entendeu? Entendi. O Henrique, você falou de uma coisa agora que eu voltei lá atrás, na época que eu trabalhava com rotativa, você falou em barramento, né? O jogo de haste aí, de barramento, quando eu trabalhava com rotativo, os perfuradores falavam, manda o barramento, entendeu? Mas legal. Aquele cilindro na lateral ali, Henrique, ele é para você soltar o martelo ou a haste quando está muito presa, né? Este caso aí é o quebra-haste que a gente chama. Tá. Que o ideal é usar ele, né? O ideal é você usar o quebra-haste. Muitos gostam de quebrar no próprio motor hidráulico do cabeçote. Isso força muito o sistema hidráulico. Na verdade, acaba estragando o retentor com facilidade do motorzinho, né? Porque eles, vamos dizer, quando está muito apertado,
você acaba soltando ele na base do quebrando ali, né? Ele fica dando... Ele dá um forte bate na chave ou no coisa, então toda a pressão, a coisa vai ali no motor. O correto é utilizar ali, no caso, o quebra-haste, né? Uma chave embaixo segura e a outra solta. Tá. No caso, com o auxílio do quebra-haste. Eu tive uma experiência em que eu perdi um jogo de ferramenta porque o operador, o ajudante, né? Eles batiam com a marreta no two joint e ele trincava. E aí, aonde esse cilindro, ele ajuda muito porque você não vai ter, principalmente você que está tendo muito perda de ferramenta, pescaria, porque a haste trincou, porque a haste, gente, quem não sabe, os two joints, eles são tratados, as roscas. Então, quando ele pega ali uma certa dureza, que na hora que bate a marreta, ele vai quebrar. Então, esse cilindrinho é muito importante. Então, eu vejo que esse diferencial aqui, né, nas máquinas, na 400 aqui, já quis lembrar aqui que é muito importante. Olha, conversei ontem com uma aluna nossa da Bioágua, ok? A Mariana, e ela falou que ela está muito satisfeita com o equipamento 400, né? JMR 400. Eles compraram esse equipamento, acho que há 1 ano e meio atrás. Faz menos tempo. Faz menos tempo? Um ano? Faz menos. Não faz tanto tempo, não. É um equipamento... Mais novo. Mais novo. Eu confundi. Mas que legal. A Mariana mandou aqui um depoimento pra gente aqui, muito satisfeita com o equipamento, entendeu? E com o atendimento também, tá? Bom, e também o William, aluno nosso também, do método, que fez o nosso curso também. Henrique, olha que bacana. A pessoa vai lá, compra a máquina tua, e aí, querendo entrar para o negócio, né, de perfuração, tudo e tal, e vem fazer nosso treinamento, nosso curso do método perfurador, né? O William, ele participou, tá? Se eu não me engano, da 4ª ou da 5ª turma, e lá ele teve uma ótima experiência, e na época, na ocasião, até falei para ele, falei, olha, você tem várias opções no mercado, e você tem uma que está, não chega nem 100 quilômetros aí da tua cidade, né? Franca, Isso, né? Franca. E aí ele comprou o teu equipamento, estava conversando com ele ontem, comprou recentemente também, né? O William faz um pouco mais de tempo já. E eu pra data, Emerson não é meu forte. Sem problema. Importante que ele está aqui dando depoimento dele, entendeu? Gostou do suporte de venda, excelente, tirando todas as dúvidas. Parabéns, Henrique, né, pelo envolvimento. Envolvimento é algo muito importante em toda marca, né? Onde você consegue ter o teu diferencial não só no seu produto, mas também no atendimento. Isso foi uma coisa que foi unânime. O pessoal falar aqui que o atendimento da tua empresa é nota 10, ok? Bom, e aí a 600, a máquina 600, está crescendo os tamanhos das máquinas aqui. A 600 ela é mais robusta. Quanto pesa uma máquina dessa, Henrique? A 600 vai pesar aí na faixa de 7 toneladas. 7 toneladas. Isso. Então ela vai num toco também? Ela dá para ser colocada num toco, mas não seria o ideal. Ainda mais se você for carregar o barramento, né? Que aí já vai subir. Geralmente já aumenta o piso. Geralmente você também acaba levando água, ferramentas, tudo. Então, pro toco ela vai ficar praticamente em cima, né? Tá. O ideal das 600 aí já seria colocar num caminhão truque. Tá, entendi. Legal. E aí é o seguinte, fomos procurar dos nossos alunos quem que comprou uma 600. A Hidrasper também. Gente, 3 alunos aqui já. Eu fiz uma pesquisa rápida, entendeu? E aí confira o que o Renato falou do teu equipamento aqui. Vamos lá. Boa tarde, galera do grupo. Meu nome é Renato, sou proprietário da Hidrasper Poços Artesianos. Em 2021 adquirimos um equipamento, uma JMS 600. Equipamento muito bom, robusto, com muita força. E eu garanto a máquina. Pessoal, atendimento do pessoal, estrutura do pessoal é muito boa. Eu indico. Mato Grosso do Sul tem a JMS 600. Máquina não. Beleza? Valeu, obrigado, tamo junto. Show de bola, tá vendo, gente? O que o Renatão falou aqui do equipamento? Ficou muito feliz com o equipamento.
E Henrique, sabe o que é bacana? Quando você pede um depoimento, a pessoa tem aquela boa vontade e ele quer compartilhar a experiência dele. Isso quer dizer o quê? Experiência positiva. Com certeza. Não é verdade? Ninguém fala daquilo que não gostou, né? Então, esse é um dos motivos pela qual você está aqui hoje e a gente está conversando. Então, a Hidrasper, né? Eles participaram também, acho que da segunda ou da terceira turma também, fizeram nosso treinamento do método. E aí, hoje, Henrique, aí agora, esse cara eu fiz questão de ligar para ele. Eu falei assim, não é possível. Eu vou pegar o Henrique no contrapé. Porque um cara que tem 9 máquinas, tem 5 marcas diferentes de máquina. Ele vai falar alguma coisa. Esse cara está capacitado para falar, entendeu? Falei com o Carlos, lá da Água Viva. Ele é responsável, ele trabalhou 12 anos com máquinas de perfuração, ok? Ele foi operador durante um bom tempo na empresa e agora ele cuida de todos os equipamentos. Henrique, ele tem máquinas com capacidade de 800, 1000 metros. A tua máquina é a segunda maior máquina dele lá, ok? O que ele falou? Boa tarde, galera do grupo. Meu nome é Renato, sou proprietário da Hidrasper pós-artesianos. Entendeu? Em 2021 adquirimos um equipamento, uma JMS Ou seja, para o perfurador, 600, benefício, equipamento ela muito vai bom, pro campo, robusto, com muita volta, força. E só tem que trocar o óleo ou abastecer, não é verdade? Então, perguntei para ele também, isso eu não te falei, você compraria uma outra máquina? Ele falou assim, Emerson, com certeza. Então, mais importante do que você vender é você ter uma experiência de vender outros equipamentos, não é verdade? Sim, com certeza. Né? E pelo que ele me falou, ele vai vender a mais velha agora e vai procurar você para fazer, para ver essa oportunidade de uma máquina talvez um pouco menor, porque eles também trabalham com máquinas com posto de 300, 400 metros. Aí pode oferecer o quê? Uma 400? Isso, uma 400. Uma JMS 400. Então, Carlos, muito obrigado por dar o depoimento aqui. Para mim é muito válido aqui um depoimento desse onde uma pessoa conhece vários tipos de máquina. Concorda? Bastante experiência. Muita experiência. E é o que a gente estava falando do Zé Maria, né? Sim. Como que começou? Começou de um perfurador fabricando equipamento e agora atestando. Gente, olha o Zé Maria aqui, ó. Zé Maria aqui com o guincho dele. Ô Henrique, quando eu olhava esse guincho aqui, a gente tem muito lá em Monte Azul esses guinchos espalhados, né? E eu não entendia como que era toda essa parafernália. Porque antigamente não tinha o cilindro, né? Não. O próprio moitão puxava a torre, né? Aí você deu uma inovada, colocou um cilindro ali, colocou hidráulica. Isso, esse guincho aí, no caso, ele é um guincho todo hidráulico, né? Tá. Então ele tem 2 patolamentos traseiros, um cilindro para erguer torre e também a subida e a descida da bomba e a manobra da bomba, que a gente chama, é por sistema pull-down que a gente fala, né? Que é um cilindro pull-down que vai ali, que ele tá ali abaixo da torre. Tá. Não é o sistema de rolo, no caso de... não de é cabo um guincho de não, rolo? Não é o O guincho. próprio cilindro avança? Isso, o próprio cilindro sobe e desce aí Legal. com a bomba. Bacana. Então tá. E vamos lá. Vamos falar um pouco dos guinchos, Henrique? Vamos. Eu percebi aqui que vocês fazem para todos os gostos também, guincho para todo tipo de equipamento. Fazia tempo que eu não vi uma D10 daquela ali em pé, inteirinha. Entendeu? Reformadinha, né? Reformadinha. Ficou caro. Hoje é caro uma caminhonete dessa, né? Valorizou muito. Valorizou muito. Entendeu? E numa estradinha também dá para colocar? Dá. A gente tem aí os guinchos, no caso, né? A gente tem os equipamentos elétricos e temos também os equipamentos hidráulicos. Os elétricos aí começam a partir para colocar em estrada, né? Tá. Que é para manutenção em postos menores. Uma picape menor. Uma picape, temos para colocar em S4000, a D10, a D20 e temos também os equipamentos que aí seria o hidráulico, por sistema hidráulico. Entendi. Vamos lá. Aqui então já para um 4000, um 3/4. Caminhão 3/4. Esses daí, no caso, temos aí desse lado o JM3H, que é o hidráulico, né? Ele é totalmente hidráulico, também é por cilindro ali, o pull down que a gente chama. E um da mesma capacidade dele aí, só que porém elétrico. Tá, então você tem as duas versões aí. Temos as duas versões, o elétrico e o hidráulico. Tá bom. E aqui já é um caminhãozinho um pouco maior, caminhãozinho toco para tirar tubulações mais pesadas e tal.
Hoje a gente fabrica lá desde para 1.000 quilos até ir para 7, 8 toneladas aí. Tá. De acordo com a necessidade do cliente aí. Entendeu? E se precisar projetar um maior? A gente projeta também. Projeta também. É que chega, eu costumo falar, né? Chega a partir de de uma profundidade, um peso, a gente já nem utiliza mais os guinchos, né? São guindastes. Né? Aí já passaria aí para verdade. o tadano, pro guindaste, né? Acima de 6 toneladas, então. A gente fabrica já. A gente fabrica 7, 8, já tive até cotações para isso. Acho que o que a gente fez aí maior foi para 7 toneladas. Tá. Entendi. Bom, Henrique, chegamos aqui numa parte muito importante que é sobre dimensionamento de equipamento, tá certo? E o que acontece? O dimensionamento do equipamento, ele tem muitos perfuradores que às vezes eles acabam querendo comprar um equipamento e desconhecem algumas informações importantes, tá? Quais são as informações importantes do meu ponto de vista? Primeiro, você vai comprar uma máquina para 200 metros, né? Você tem que saber que ela tem uma capacidade, né, de um curso da torre para você saber que haste que você vai colocar na máquina, entendeu? Então, quando você coloca o curso, né, já vi Henrique, perfurador comprando máquina e às vezes a haste não entra dentro da torre, né? Existe. Ou faz muito reduzido que só passa a haste no caso, né? E aí complica, porque imagina se você está perfurando um poço. O poço desmoronou, ou você tem que retroceder, né? E você fica no limite. Então é importante isso. Então, assim, você que está querendo, eu vou escolher uma máquina para trabalhar com haste de 2 metros. Pode ter certeza que você precisa de pelo menos mais uns 70 centímetros, 1 metro de espaço para você ter aquele jogo, né? Para você ter aquela reserva, aquele espaço para você trabalhar o poço. Porque o poço, gente, a gente está falando de geologia. Às vezes você está perfurando, tem que voltar, limpar, entendeu? Não dá para ficar no limite, ok? E ali, ó, o torque do cabeçote, né? 510. Eu vi, Henrique, que até a 400 você usa o mesmo cabeçote. Isso. Né? Algumas mudanças no sistema hidráulico, tudo. Mas praticamente aí são a mesma força. O de 200, 250 e 400 é a mesma força aí. Legal. O pull down, né? 8 toneladas, 8.800. O back, que é o retrocesso para você tirar para as hastes. Lembrando que o que, gente? Você tem hoje uma haste de 3,5 polegadas. Estava falando com o Marcelo da Water Drill agora de manhã. E ele passou para mim uma tabela de peso de haste, né? Então você pega uma haste hoje de 4 metros que pesa em torno de 65 quilos. Entendeu? Com as ponteiras. Então você tem que calcular para você saber quanto de coluna que você vai ter dentro de um poço, né? E lembrando que você não pode também colocar 300 metros e está no limite. Você tem que ter sempre uma força, pelo menos 2 ou 3 vezes mais, né? Tem também pode acontecer de prender uma ferramenta, alguma coisa desse tipo. Sim, aí, né? Bem lembrado, bem lembrado. Aprisionamento de ferramenta e você está no limite, né? Então toma cuidado. Aí motorização 106 cavalos, né? A JMR 250, a passagem livre do cabeçote. Pessoal, isso aqui é o seguinte, quando você vai trabalhar com ar comprimido, com compressor, né, martelo, você usar 59 milímetros, legal, ótimo. Agora, quando você vai para uma profundidade que você vai trabalhar com poços de sedimento, aí você tem que trabalhar com um diâmetro maior das hastes, tem que trabalhar com haste de 4,5 polegadas, né? Tanto que o recomendado aí, estava conversando hoje com o Marcelo da Water Drill, ele me disse que ele recomenda para perfuração em poços de sedimento haste de 4,5 polegadas, né? Bom, e aí, como a gente estava mostrando, né, o curso sempre importante. Olha aqui a JMR 600, né? Ela já quase que dobra a força do pull down, né? E pull back também. Então, uma capacidade muito maior de força. Então, quando você vai comprar uma máquina, um equipamento, tá aqui informações muito importantes para você conferir na hora da compra do equipamento, ok? Depois a JMR 875, olha aqui, ó, passagem para quem vai trabalhar com poços. Não quer dizer que a passagem do cabeçote é 75, que você tem que trabalhar com haste de 4,5. Se você vai perfurar em poços
com um martelo, vai perfurar em 6 polegadas, você pode trabalhar com haste de 3,5. O que eu estou querendo dizer é que se você for montar no método rotativo poços de sedimento, você precisa uma passagem maior para não ter perda de carga, entendeu? E aí vai até 22 toneladas no pull down de avanço e pull back 32 toneladas. E aqui já vai um motor maior, né, na 800, né, Henrique? Sim. 180 cavalos? A de 800 é um motor 6 cilindros aí. 6 cilindros. Turbinado, um motor maior aí, por causa da bomba hidráulica, né? Tá. E é o que você estava falando, no ar, essas passagens aí não é tão importante quanto no sedimento, né? Sim. No sedimento que é o importante aí, quanto mais passagem, melhor, né? Melhor. Isso, Okay. exatamente. Legal. Vamos lá. Então, essa tabela aqui é muito importante, essa referência das forças do equipamento quando você for investir no equipamento, ok? Bom, e aí, gente, agora eu vou entrar na minha parte aqui, Henrique. Ó, a gente já falou um pouco do equipamento, agora vamos lá para o dimensionamento das máquinas. Vamos complicar um pouquinho aqui, gente. Agora, da mesma forma que o José Maria trouxe a experiência para você dos equipamentos lá, das máquinas, né? Eu, de certa forma, também já tive meus próprios equipamentos, fabricação própria. E, Henrique, a maior dificuldade que o perfurador tem, às vezes, em definir o tamanho do equipamento é porque, às vezes, ele não conhece de projeto, entendeu? Projeto de construção de poços. Quando você vai construir uma máquina, por exemplo, que você precisa perfurar com um diâmetro muito grande, você precisa de muito arraste, vai gerar um arraste muito grande na broca, porque o atrito, imagina uma broca de 24, 28 polegadas, né? Eu estou falando aqui para um poço de sedimento, você vai ter que colocar um tubo sanitário. Numa certa ocasião, o perfurador me ligou e falou o seguinte: Emerson, minha máquina elétrica está esquentando muito, não consigo avançar, esquenta muito os motores. Eu falei assim, mas que broca que você está usando? Ah, estou usando broca de arraste, broca de asa, né? Aí o que acontece? Você aumenta o arraste da broca, força muito o equipamento, né? O que eu falei para ele? Falei, ó, faz o seguinte, faz um furo guia de 8 polegadas e meia, reabre para 12,25, depois você abre para 17, 24. Então, às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade no dimensionamento da máquina, porque ele não entende esse arraste, esse esforço que a máquina tem. Aí a máquina começa a aquecer, né? Henrique, vai uma pergunta aqui. Você já teve alguma ocasião que, por exemplo, você construiu uma máquina e o perfurador ele tinha problema de aquecimento na máquina por estar trabalhando com poços de sedimento? Não. Não? Não. E por conta do que você acha? Refrigeração, eficiente? É um conjunto aí, né? Sim. É dimensionado, tudo é dimensionado de acordo com a bomba hidráulica, né? As Claro. vazões da bomba. Então é a quantidade de óleo ali, vezes a rotação, né? No caso que vai multiplicando aí, vai jogando mais óleo. Aí seria tanque hidráulico, né? Que a refrigeração hoje dos equipamentos aí autopneumática é o tanque hidráulico, o tamanho do tanque, que é importante. Tá. E também o radiador, né? O radiador de óleo aí, ele bem dimensionado, ajuda muito aí para refrigeração. Entendi. E olha, uma coisa que você lembrou aqui, dimensionamento. Eu já peguei máquina nova já, que a mangueira estava tão espremida aí na entrada do tanque no retorno, que ela gerava aquecimento. Então o óleo, quando ele gira, ele faz o circuito, ele saiu lá do tanque, né? Aí ele passou pelo circuito, pelo comando, tá? Vai para bomba, vai para bomba, comando, retorno, filtro, radiadores, né? Radiador, tanque novamente. Né? Ou seja, o óleo está circulando. Sim. Se ele, em algum lugar, ele está estrangulado, ou por uma redução, ou por uma mangueira com diâmetro errado, o óleo vai começar a aquecer. Com certeza. Então, você tem que avaliar se o óleo está aquecendo, tá? A perda de carga está sendo nas mangueiras ou está sendo lá embaixo a força que está tendo lá no arraste da broca lá. Então, gente, toma cuidado, porque na hora do projeto você vai executar, começa com diâmetros menores e vai reabrindo. E aí tem uma outra dica para você também, quando você vai reabrir, usa alargador, entendeu? Não coloca uma broca de 8,5 e já entra com uma broca de 12,
o ideal é você ter um alargador, porque ele não vai desviar o furo. Uma vez que você colocou um alargador, o furo vai reabrindo e você mantém a verticalidade do furo, tá ok? Então, volta para projeto de novo. Para quem não sabe, gente, projeto hoje, você tem essas duas normas hoje, né? Que é a 12212 e a 12244 para projeto de construção de poços e também para perfuração, construção dos poços, ok? Bom, já no poço de rocha, você tem já uma ferramenta trabalhando mais livre, né? Não é o caso do poço de sedimento, né? Então, com martelo você trabalha mais livre, ok? Bom, eu estava conversando hoje com o Marcelo, da Water Drill, entendeu? E a gente estava falando um pouco sobre ferramenta. E aí, trocando uma ideia com ele, não é tão comum, gente, o pessoal usar o martelo e depois um comando em cima do martelo. E eu recomendo esse comando pelo seguinte: o comando ele vai tirar a vibração do cabeçote, entendeu? Por quê? Se você coloca o martelo está ali batendo 1.200 frequências por minuto. Com certeza ele vai passar, tá, toda aquela trepidação lá para o cabeçote. Então, às vezes, quando você chega na máquina, a máquina ou ela está desregulada, que está errado ali o trabalho, a rotação do martelo, né? Ou está faltando uma ferramenta dessa, porque mesmo regulada a máquina está trepidando. E, gente, vamos falar de manutenção? A manutenção do equipamento, quando você leva o equipamento a um trabalho muito severo e você, às vezes, desnecessariamente está fazendo toda aquela vibração ali, com certeza você vai voltar mais vezes para o seu pátio para poder arrumar a máquina. Então, esse comando aqui, além dele ter uma rosca maior, que ele vai suportar mais a vibração, tá? Ele vai tirar a vibração. Então, tá aí outra dica aí, entendeu? Depois você coloca um adaptador aqui para o comando, tá? Normalmente esse comando ele é de 4,5 polegadas, ou seja, você tem um martelo lá, um SD6 que dá 5, 6 polegadas, né? Acho que em torno de 5 polegadas, você coloca um comandinho de 4,5 polegadas, tá ok? Bom, e aí o seguinte, bit, gente, outro problema sério que eu vejo na hora do perfurador trabalhar, a falta de conhecimento no uso dos bits, né? O bit, gente, você não usa um bit para todo tipo de formação. Às vezes, Henrique, o perfurador, ele trabalha numa região que tem granito e tem arenito, entendeu? E ele acaba usando o mesmo bit para as duas formações, entendeu? E aí ele acaba, por exemplo, quando ele é muito abrasivo no granito, o bit não vai suportar se ele está com uma matriz do bit que é mais apropriada para o material duro, entendeu? Então, eu vejo, e outro problema que eu vejo também, gente, a fiação de bit. O pessoal acha que a fiação, ela não ajuda. Eu já fiz testes já, aonde, Henrique, eu coloquei um bit novo e ele perfurou lá até uns 200 metros. Manobramos o bit com 200 metros para poder afiar. Ele aumentou em torno de 20, 30% a penetração, só pelo fato da gente ter amolado. Sem falar, Henrique, que quando a gente amola o bit, você tem o rebolo, que ele é para afiar e o outro para rebaixar. Porque quando ele fica com o botão muito grande, você tem que ir trazendo o botão perto da matriz, senão ele quebra, entendeu? E aí vai por culpa no bit, no martelo que não funciona, né? E aí você perde eficiência, perde dinheiro porque você não está sendo eficiente na perfuração. Rotação também, né? Rotação. Rotação. Né? De acordo com o material. Com o material, a bitola do bits também, bitola do bits. Você falou uma coisa importante, gente. Às vezes o bit, ele vai dar o giro, por ele ser maior, gente, é que nem bicicleta, entendeu? Se você coloca um aro maior, entendeu? A volta é maior, não é verdade? E o bit, às vezes, quando ele está batendo, né? Quanto maior, mais ele vai demorar para fazer a volta. Então você tem que ajustar na hora da perfuração a rotação para ele melhorar o avanço. Não é verdade? Bom, gente, eu acredito que deva ter algumas dúvidas aqui. Nós já vamos aí tirar algumas dúvidas do pessoal,
ok? Aqui eu trouxe uma foto do José Maria, logo no começo, lá quando ele estava trabalhando com os equipamentos dele. Essa máquina aqui, se eu não me engano, é uma máquina que era dele, que ele usava lá na perfuração dos postos dele, não é isso? E olha que bacana aqui, ó. Olha a organização das hastes. Quando você tem as hastes debaixo do caminhão, fica muito mais fácil para o operador puxar a ferramenta. Não é verdade? E o martelo também. Eu vejo que tem muita gente, Henrique, que acaba pegando o martelo e jogando em cima do caminhão. Deixa lá batendo. Né? Um problema maior que há, Emerson, que eu costumo falar, em cima do caminhão, o pior é carregar ele pendurado no cabeçote, que a gente vê bastante. Sério? Um martelo pendurado, uma haste comprida pendurada no cabeçote, e você dirigindo estrada de terra e coisa, e só todo o esforço forçando ali, né? Sem o guia. Se tem o guia, se tem a morsa, ainda você chega ali e coisa, né? Mas se você não põe a meio da mesa ali nada e sobe e desce tudo aqui, né? Entendi. Isso é importante também. Tá. E ali eu vejo que tem um suporte para guardar os martelos em pé, que é a posição que o fabricante recomenda de lubrificação, tá certo? As hastes também, elas estão posicionadas de uma forma que o funcionário puxa, não é verdade? E já coloca para trabalhar ali já. Né? Então isso facilita muito, facilita no dia a dia, na produtividade, porque você não tem que carregar. Então, aqui, ó, por exemplo, essa máquina aqui, ela é um caminhão truque. Se eu não me engano, essa máquina é o quê? Uma 400? Essa é uma 600. 600, tá. E aqui, ó, ele tinha 1, 2, 3, pelo menos aqui uns 120 metros. Imagina você com 200 metros de haste, sem ter que baldear, às vezes, um caminhão de longe. Então, tá aqui. Você otimiza um veículo, né? Otimiza. Você acaba trabalhando com 2, né? Tá. Dessa forma aí você acaba trabalhando com 2 e no com deslocamento. Como tá o combustível hoje, né, Henrique? Ajuda, né? Ajuda bastante um caminhão a menos. Não é verdade? Bom, gente, agora vamos para as perguntas. Tem perguntas aí? Temos muitos comentários e elogios da JMS. Tem 2 comentários especiais do Felipe, filho do Emerson, e do José Henrique, filho do Henrique. Ah, é? Então, Que beleza. da live com a gente. Um grande abraço aí pro meu filho Felipe. Um abraço aí, José. Que bacana, que legal. Molecada, né? Nossos herdeiros. Tem aqui comentários da Carla Maria. Ela é da Hidroágua Poços Artesianos. Ela diz que todo o maquinário da Hidroágua é da JMS. Diz também que o diferencial da JMS é que você monta seu equipamento da forma que o cliente solicitar e de acordo com a necessidade. Diz que o depoimento do Vanderlei Marques é o melhor, experiência e profissionalismo extraordinário, e deseja muito sucesso à JMS. Esse é o comentário da Carla Maria da Hidroágua. Olha que bacana, gente. Olha, muito obrigado aí, Vanderlei, Hidroágua. Muito obrigado aí pelos comentários. E assim, a gente vê que não só os depoimentos que a gente trouxe aqui, né, mas tem mais gente querendo falar da força que é a JMS. Parabéns, Henrique. Que bom. É gratificante com isso. É bom, né? Muito bom. E aí? Tem também elogio do Guizinho, diz que o Henrique é o brabo. É o brabo? É o brabo. E o Valquimar Borges Carvalho diz que a JMS é bruta e recomenda 100%. Olha que bacana. Cassiano Jimenez também está dizendo que é top, assim como a Iranice Tereza Lucas. Todo mundo elogiando a JMS. E tem aqui uma pergunta do João Lourenço de Paula. Ele gostaria de saber qual o valor do metro para perfuração de um poço semi-artesiano e quantos metros atinge mais ou menos. Ele disse que tinha um poço caipira de 24 metros, mas aterrou. Legal. Qual o nome dele? É o João Lourenço. O João Lourenço está perguntando que cidade que ele é? Ele não disse. O João Lourenço está perguntando aqui quanto que custa um metro. Tá. João, é o seguinte, ó. A perfuração, ela, como eu disse agora há pouco aqui, cada lugar tem um projeto diferenciado, né? Cada lugar tem uma geologia. E para cada geologia você tem que... Porque é o seguinte, muitas pessoas acreditam que o poço é um simples furo no chão, buraco, para sair água. Pelo contrário, o poço ele é uma obra de engenharia, tá? Ele está enquadrado na norma da construção civil, então o poço tem 5 anos de garantia. E a primeira coisa, João, que o poço tem que ter é isolamento sanitário.
ele não pode ter captação nenhuma até os 20 metros, ok? Isso já diferencia o mini poço do poço tubular profundo, que é o nome que a gente coloca para perfuração de poços, na qual o Henrique fabrica os equipamentos, ok? Hoje, essa brutalidade que o pessoal falou aqui da máquina é justamente para enfrentar esse tipo de geologia, de solo, de rocha. As máquinas são próprias para perfurar até 800 metros de profundidade, na máquina da JMS, entendeu? Então, assim, tão importante do que você tomar a decisão de perfurar um poço é você avaliar primeiro, João, qual a profundidade que tem água na sua região, entendeu? Porque hoje mesmo eu estava falando aqui com o William, que deu um depoimento para a gente aqui, em Franca, que ele falou que perfurou 300 metros, não encontrou água ali no sul de Minas, perto de Franca. E ele estava procurando uma máquina que fosse a 500, 600 metros. Imagina o seguinte, João, você foi lá, contratou a empresa e aí não encontrou água. Então, primeiro passo, projeto, saber em que profundidade você vai atingir esse objetivo. E se você está disposto a investir todo esse dinheiro para ter um poço, às vezes, com um valor muito alto, entendeu? Então, definindo aonde você está, conhecendo a geologia, dá para saber que tipo de poço vai construir. E aí o metro é relativo, porque depende do projeto, depende do diâmetro do poço. Se é para uma residência, pode ser um poço de diâmetro menor. Se é um poço de grande vazão para um laticínio, uma indústria, aí são poços de maior diâmetro, entendeu? Então é isso aí. Procura um perfurador na região. A JMS até pode indicar algum perfurador que vendeu. Coloca nos comentários aqui a tua cidade, que depois a gente indica algum perfurador da sua região, tá bom? Tem aqui um comentário especial que chegou, é um abraço da equipe JMS. Legal. Douglas, o Cláudio, Tenente Haroldo, João Pedro, Donizete, Fred, Haroldo e Johnny. Todo mundo tá parabenizando a live. Olha que bacana. Essa aí é a equipe. São os colaboradores. Comprometidos, então, aqui. Com certeza. Olha aí, que bacana aí, cara. Show de bola, gente. O que é uma empresa sem equipe, Henrique? Não tem jeito, né? Não tem, não vai pra frente, né? Olha aqui nos bastidores aqui, ó. As meninas ajudando a gente, toda preocupada. E, Henrique, vou falar uma coisa pra você aqui. A gente teve um probleminha de som no início aqui, entendeu? Quantas vezes o teu cliente falou assim, Henrique, deu um probleminha na máquina aqui? Comum, né? Isso pode acontecer. Com certeza existe. Né? Só que um diferencial nosso, isso que eu vejo, a gente tem a venda, que na verdade sou eu que faço, e também temos o pós-venda. Sempre a gente está ali disposto, não tem hora, não tem dia. Então, probleminha, um ou outro sempre acaba tendo, né? Sim. O importante é resolver e deixar o cliente satisfeito, né? É isso aí. E é o que eu estava falando, equipe, né? Trabalho em equipe. Não é porque teve um probleminha de som que a gente vai largar o projeto ou que a gente vai mudar de ideia. Vamos seguir adiante, sempre melhorando. Não é verdade? E assim, a cada dia que a gente vai corrigindo esses pequenos detalhes, a gente vai se tornando forte, né? Esse é o propósito do Perfurador de Sucesso, tá? Nosso objetivo não é só vir aqui, tal, né? Vender uma ideia para vocês que tem que ser um perfurador de sucesso. Não. Vocês têm que procurar marcas eficientes. A gente falou aqui de vários parceiros nossos, né? Falamos aqui da JMS, falamos da Chicago Pneumática, falamos da Detect Water. Então, assim, nosso propósito é o quê? Pegar essas informações importantes, né? E levar para você que está precisando de uma solução dessa. Uma máquina especial, que nem elogiaram que agora que as máquinas são feitas sob medida, né? O Carlos que falou, tem 9 máquinas, mas a máquina da JMS é bruta, né? E assim, falei, bruta mesmo? Não, bruta mesmo, Emerson. Ele falou assim, ó, a máquina às vezes não adianta ela ter beleza, ela precisa ter robustez. E eu defino o quê? Vamos trocar a palavra bruta por robustez, porque quando a gente dá sentido no que a gente está falando, a gente explica o porquê que ela é bruta, né? Então, assim, quando as pessoas perguntam para mim, Henrique, Emerson, eu quero perfurar um poço aqui, mas faz alguma coisa barata. Eu falo assim, olha, me desculpa, mas eu não consigo fazer para você. Eu só vou fazer aquilo que eu acredito que eu faria para mim. Entendeu? Ou seja, eu vou construir um poço para você que eu tenho orgulho de amanhã ou depois o seu filho, o seu neto vir em mim e falar assim, olha, você perfurou um poço pro meu pai, pro meu avô.
Entendeu? Henrique, a gente está entregando um poço hoje em Passa Quatro. Esse poço ele está sendo construído para o senhor Paulo. O senhor Paulo ele tem 89 anos e eu escutei de um perfurador que foi lá fazer essa perfuração o seguinte. Falou assim, Emerson, vamos dar o nosso melhor porque isso é um padrão. Mas nós vamos fazer para o seu Paulo um extra do melhor, porque provavelmente é a última obra que ele deve estar fazendo na vida dele. Não vamos decepcionar ele. Então é o seguinte, grandes marcas, elas acreditam que elas fazem por excelência, não fazem por fazer. Não é verdade? Então, continue nessa pegada, nessa jornada, que vocês têm muito a crescer. Sede nova está vindo aí em breve, né? E vamos voltar o mês que vem aqui para trazer mais novidades aqui, pessoal? Vamos sim. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar um pouco o mês que vem sobre equipamentos para poços de sedimento. Eu vou preparar um conteúdo bacana, tudo tal, para a gente trazer aqui. Tem mais alguma pergunta aí? Mais perguntas? O Francisco Souza Branco deixou um elogio, diz que essa live é uma ótima oportunidade para os perfuradores. E o Adilton Tavares, primeiro te elogiou, disse que você é um grande professor e amigo, disse que está querendo cavar um poço e está te perguntando se melhora geofísico ou a radiestesia. Ele é de Itabaiana, Sergipe. Legal. Adilton, o seguinte, eu sou muito cuidadoso quando eu indico algo que vai mexer com o teu bolso, com o teu sentimento. Porque é o seguinte, eu vou te falar com muita responsabilidade agora sobre isso, e é uma pergunta que muita gente me faz, e eu nunca respondi essa pergunta ao vivo, mas eu vou responder agora, para você. Primeiro, antes de você achar qualquer alternativa para definir qual é o melhor ponto de perfuração, conheça a geologia. Vamos trabalhar por estatística. Eu vou perfurar um poço lá em Itabaiana? Na Bahia? Sergipe. Tá. Quais são os poços que eu tenho aqui na minha volta? Qual que é a profundidade? Se eu tenho uma determinada profundidade, 200, 300 metros, a estatística dos poços são de 200 metros para atingir 2, 3 mil litros, ótimo. Então eu já sei que eu tenho que ir num poço de 200 metros. Não adianta você querer comprar um poço, pagar 100 metros para o perfurador e falar que o poço não deu água. Porque o alvo teu está a 200 metros. E sempre joga uma margem de segurança, porque esse poço de 200 metros, ele pode ir para 250, ele pode ir para 300 metros. Esta semana nós estávamos fazendo uma live, tá? Com um geólogo, um professor, um especialista da Paraíba, e ele estava dizendo que o potencial hídrico de 80% da Paraíba não passa de 2, 3 mil litros de água por hora. Então, se você quer fazer uma irrigação lá na Paraíba, pode ter certeza, você vai ter que achar uma agulha no palheiro. E pode olhar aqui no YouTube aqui. Você vai olhar lá a apresentação, tem pontos azuis lá, em algumas regiões que tem potencial de 20, 30 mil litros de água por hora. Então, respondendo a sua pergunta, Adilton, procure uma assistência de um geólogo para ele. O geólogo ele não vai falar assim, o ponto é aqui, tá ok? Porque o ponto é aqui, você vai contratar um estudo de uma empresa que te dá segurança, tá? E que fale para você o seguinte, olha, na geofísica deu tanto de profundidade. Agora, vamos lá para a radiestesia. Gente, já teve muitos clientes meus que utilizaram a radiestesia. Eu não posso falar que eu utilizei a radiestesia, porque eu nunca perfurei um poço, para mim, com radiestesia. Essa é uma decisão do cliente que toma a decisão. Eu quero chamar um radiestesista, vou pagar baratinho para ele fazer lá, tá? Numa região que tem muita água, bacana, você não está achando a agulha no palheiro. A agulha, ela está como um parafuso no chão, tá? Agora, quando você precisa fazer um mapeamento da área, que você precisa de uma ajuda técnica, procure, de preferência, uma empresa que tenha essa assessoria de um geólogo e um geofísico, entendeu? Agora, radiestesia você vai fazer, eu costumo falar o seguinte, gente, uma arte milenar, entendeu? Que ela funciona? Funciona, já vi várias vezes funcionando, Henrique. Só que é o seguinte, sabe aquela situação que você indica aquele amigo para trabalhar para você, para um amigo teu e não dá certo? E aí? Algumas vezes a radiestesia, gente, nós fomos fazer uma radiestesia e não deu água.
o cliente não estava disposto a furar mais, Henrique, não vai dar água, concorda? Porque pode ser até que encontrasse água ali. Então, gente, é um assunto muito polêmico. Eu tenho amigos radiestesistas, tenho amigos geofísicos, tenho amigos que estão entrando com uma tecnologia nova que agora que é a Detecto Hora, tá ok? Procura eles aí, eles têm um trabalho bacana e eles dão garantia, se você não encontrar água, você não paga. Então, com todas essas informações aqui, Adilto, toma a melhor decisão tua. Mais uma pergunta? Mais um comentário especial. Vamos lá, qual que é? Primeiro, Janderson Plaza está dizendo parabéns de JMS. E a Valéria diz parabéns, Henrique. Você é merecedor de todo o sucesso e qualidade na empresa. E sei que de onde meu pai estiver, estará com muito orgulho de você, como sempre teve. Show de bola! Bacana, gente. É isso aí? Podemos finalizar então? Gente, vamos finalizar então. Momento muito emocionante aqui da gente trazer toda essa história aqui. Fico muito honrado, muito feliz porque são pessoas queridas lá de Monte Azul Paulista, Henrique, Valéria, né? Que Deus conforte aonde o José Maria estiver, né? Que Deus que conforte também a família, né? Porque a família sempre que fica na saudade, tudo e tal. Mas ele deixou um legado. Deixou um legado, não é verdade? E assim, o Henrique, o que a gente falou aqui, o Henrique simplesmente ele entrou para somar. Isso que, ou seja, ele está passando toda essa bagagem aqui, tá levando em conta todo esse conhecimento, né? E levando à frente aqui a marca da JMS. Parabéns, Henrique. Obrigado. Sucesso e vamos brindar. Vamos sim. Sucesso a todos, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus, hein?